Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui com uma senhorinha simpática, senhora Lélia, que hoje estamos aqui acompanhando, essa live com todos vocês aí no nome de Jesus, entendeu? Então nós vamos orar, vamos ler hoje Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 4, tá bom? Ô Senhor Deus, maravilhoso Pai, primeiramente perdoa os nossos pecados, entra com o teu reino, com a tua glória e com a tua justiça sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação brasileira. Repreende, Pai, toda a fúria do inimigo que se levanta contra o seu povo, que é selado, que te clama de dia e de noite, e tomam aqueles que são perseguidos por falar da tua palavra. Bendizer o teu nome sobre o nosso nome, nos livra, dá-nos paz, toma aqueles que estão voltando do seu trabalho, toma aqueles, Senhor, que está pegando a condução agora, em nome de Jesus, o Senhor venha, Senhor, repreendendo toda a fúria do inferno nesta tarde, e joga por terra, Pai, aqueles que estão oprimidos, que se deixa ser usado pelo inimigo para nos atacar, para nos provocar, até para tirar nossa graça. Mas não deixa o seu povo ficar cego não, Senhor. Ensina-nos a conhecer as artimanhas do inimigo, e que o inimigo, Pai, seja abatido pelas tuas poderosas mãos. Nos ensina a saber orar, nos ensina também a saber aclamar, nos ensina a ser um povo disciplinado dentro da palavra de Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos aprender, aqui na palavra de Deus, a oração dominical, E aconteceu, Lucas, capítulo 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra do mal. Amém? O que nós vamos aprender nessa tarde, meus irmãos? Temos que aprender a orar. E quando eu achei interessante, que aqui fala bem claro: Senhor, nos ensina a nos orar, ensina-nos a orar como também João. E muitas vezes nós não temos respostas às nossas orações porque não sabemos como orar. A oração vem com ação, certo? Mas quando Deus não responde, eu tenho também isso em mente. Ainda não é o momento de você receber ainda a bênção. Você não acha que o Senhor não fica analisando a gente também? Se a gente somos pacientes também? Às vezes nós não estamos preparados
para receber a bênção. Tem muitos que quando recebem a bênção, elas transformam a bênção em maldição. Mas também temos que aprender uma coisa, como devemos orar. O Espírito Santo, ele leva as nossas orações ao Pai de um modo que inexprimíveis. Mas muitas vezes nós somos um povo muito precipitado, ansioso, que não sabemos usar as palavras corretas para orar. Não é que tem um livro de oração como nós vamos falar com Deus. Cada um sabe como fala com o Senhor. Mas tem tipos de orações contrárias, que eu acho que isso não agrada ao nosso Deus. Então vamos aprender aqui no livro de Lucas, tá? Começou com Jesus orando ao Pai, no versículo 11. Então ele disse: Pai, santificado seja o teu nome. Olha que lindo. Pai, santificado seja o seu nome. Olha que bonito. A entrada do Senhor, quando ele vai orar, ele vai direto a quem? Ao Pai. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, ô glória. Primeiro, a gente reconhece que nos santifica. Quem é a primeira pessoa é Deus, que é o nosso Pai. Venha o teu reino. Esta oração está profundamente enraizada na tradição judaica e é usada como uma forma de lembrar o povo a honrar o nome de Deus. E muitas vezes nós, no meio das nossas orações, não lembramos de honrar o nosso Deus. Sabemos pedir, mas não sabemos a honrar aquele que é o mentor da nossa vida, que é o Deus Pai. Que quando eu quero falar com meu Deus, eu tenho que saber como me dirigir ao Senhor. Pode passar. Como devo me dirigir ao nosso Senhor, Deus Pai. Tem gente, eu lembro uma vez que uma pessoa falou que quando ela vai orar, eu achei isso um modo muito desrespeitoso. Tem que botar Deus na parede e socar mesmo, para que se a gente não fizer isso, ele não vai responder. Eu só fiquei olhando para a cara da pessoa. Se todo mundo começar a fazer isso, misericórdia. Sempre falei aqui, né, na live, nós estamos para servir e não para ser servidos. Então, se Deus não ouvir a minha oração, eu vou partir para a agressão como se Deus fosse o nosso coleguinha. Não, ele não é o nosso coleguinha. Se o filho fala: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa oração tem um poder muito grande, está enraizado. É para você conhecer a quem você está clamando. Você está clamando ao Deus Pai, o Todo-Poderoso. Toda a honra, toda a glória é para Ele. Aí a pessoa fala que ela, quando for orar, ela imaginou Deus na parede e socou. Que isso? Como se fosse tão fácil. Se fosse assim tão fácil, Satanás não seria expulso. Nem ele e nem os seus anjos. Não seriam caídos. Então nós, como povo de Deus, tem que ter um pouco mais de reverência, irmãos. Mais de respeito com a palavra, como vamos falar com Deus. Porque eu acho que quando você vai num banco, melhor, quando a gente vai num juiz, você não vai de qualquer jeito. Você se arruma, bota uma roupa muito bem comportada, porque você vai se apresentar a quem? A um juiz. Assim é o Deus Pai na nossa vida. Eu vou falar com Deus, como é, Senhor?
Até quando? Você vai ficar assim, você não vai fazer nada? Não é assim não. Você não está falando com um colega. Você está falando com Deus Todo-Poderoso. Às vezes nossas orações não são ouvidas pela nossa maneira como nós se dirigimos à soberania de Deus. Às vezes Deus não está nos respondendo porque depende a maneira e o respeito como você fala com Deus. Deus pode até nos responder sim, mas nós temos que reconhecer também o nosso lugar também, como devemos orar, porque se Jesus, que é Deus Filho, reconheceu Deus Pai como deve fazer a oração e os discípulos pediu para ensinar, assim você também tem que aprender como ora. Há várias maneiras de orar. Eu acho muito bonito. Ela está na glória. Eu achava interessante quando a minha mãe me levava na reunião de oração, ou até na consagração, tinha uma irmãzinha que ela fala assim: do pó nós viemos e do pó voltaremos. Nosso Deus, nosso Pai, eis-me aqui, sua simples serva. Olha, ela se considerava uma simples serva. Mas diante de toda vez que ela ia orar, ela falava: nosso Deus, nosso Pai, né? Eu sei que do pó a gente veio e do pó nós voltaremos. Aqui está falando contigo, eis-me aqui, sua simples serva. Já era uma senhora. Ela tinha todos os cuidados para falar com Deus. Hoje ela se encontra na glória, sabe? Ela participava da manhã, né, de oração, ia nas congregação, né? E ela tinha um respeito muito pousado para falar. Hoje em dia eu vejo a maneira como se ora, sabe? É como se Deus não fosse nada. E é aí que a gente se estrepa. Quando a gente pensa que Deus não é nada, é aí que Deus é assim. O problema é que nós é que não somos nada. E depois bota a culpa na igreja, bota a culpa no pastor, bota a culpa em Deus, mas vai procurar saber como está a sua vida, a sua intimidade com Deus. Esses discípulos aqui, esse irmão aqui, né? Ele pediu para o Senhor ensinar ele a orar. Ele pediu. Assim como ensinou os discípulos, nos ensina a orar. Temos que aprender como vamos orar, como vai pedir, como vai falar com Deus. É uma reverência. Então vamos lá. Esta oração também foi usada por Jesus para ressaltar que o reino de Deus é mais importante do que tudo o que o homem pode fazer ou possuir. Mais importante do que o homem pode fazer ou possuir. Está acima dos homens. Diante dos olhos de Deus, o homem não é nada. Amém. O homem não é nada. Ele pode até pensar que ele pode fazer alguma coisa ou possuir alguma coisa. Mas a última palavra vem de quem? É do Senhor. Então, olha como aqui Jesus está nos mostrando a importância da oração quando nós vamos falar com Deus Pai, para saber aonde é o seu lugar e aonde está o soberano. Está aqui, ó, em cima de nós. E tem hora que tem irmãos que acham que Deus não está fazendo nada, que Deus está descansando numa rede, numa varanda, balançando na sua varanda da sua casa.
Deus está fazendo sim, meu irmão. O problema é que está faltando em você, sabe o quê? Fé, confiança e mais intimidade. Quando eu não tenho intimidade, compromisso com a palavra de Deus, eu não conheço o Deus que eu sirvo. Mas o diabo, ele conhece o Deus que você serve. É muito triste. A pessoa pode ter 40 anos de igreja. É igual a pessoa quando trabalha, tem 40 anos de empresa. Mas esses 40 anos de empresa, ele não aprendeu nada. Como falar com seus funcionários, como respeitar os seus funcionários. Uma vez eu escutei, acho que foi uma reportagem do Silvio Santos. Eu achei interessante, sabe? Um empresário que desde que entrava desde a portaria, ele falava com todo mundo. Ele falava com o porteiro, ele falava com o faxineiro, ele ia falando até chegar no seu escritório. Engraçado. E tem muitos que são pastores, anda com seu segurança, mas não olha nem para a cara dos seus servos. Acham que são os maiorais. Mal sabe que por cima deles está Deus. Eu acho isso tão banal, tão triste. Se um empresário que entra dentro da empresa, fala com faxineiro, fala com segurança, chega numa simplicidade, humildade, ele não deixou aquele legado tomar conta do ser dele, não deixou se contaminar. Ah, eu sou empresário, então eu não posso falar com faxineiro, eu não posso falar com beltano, com ciclano. Gente, o que faz a gente pecar é quando a gente não aprende uma coisa principal, sermos humildes. E quando a gente não é humilde, a gente perde muita coisa com Deus. Jesus tinha tudo para andar com o nariz mas ele não andou. Ele podia ter até uma carruagem, mas andou a pé. Realmente, ele tinha os discípulos ao seu redor. Por isso que quando aquela mulher tocou, ele disse o quê? De mim saiu virtude. Mas os discípulos que estavam com ele, Senhor, com tanta gente aqui, que como a gente vai saber? E ele chegou até a mulher. Por que nós que dizemos que temos Jesus, que temos a marca, que temos o selo, cantamos e louvamos, mas não fazemos nem até essa parte que Jesus faz? Não fazemos. Não fazemos. Então eu achei interessante isso. Eu fico prestando atenção. Por isso que diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas muitas vezes nós é que não somos prudentes. A gente acha que só porque já temos mais do que o outro, já empinamos o nariz e atropelamos todo mundo. E quando você chega lá em cima, você esquece de onde você veio. Jesus não esqueceu de onde ele veio. Ele veio lá da manjedoura, onde escolheu aquele lugar, onde ficam os animais. E muitas vezes nós, quando conseguimos alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa que a gente esquece é da onde nós saímos. Então, se quer ganhar alguma coisa, não vai ser pelos seus médios olhos. Eu estava até conversando isso com meu filho. Agora eu entendo porque fala que nós não somos merecedores. Porque se Jesus fosse merecedor, ele seria o primeiro da fila. Ele passou por tudo. E mesmo assim, não foi reconhecido. Se a gente parar e eu estava meditando isso em casa.
A gente só lembra de Jesus, diz que se eu estiver errada, vocês podem até mandar a resposta. A gente só lembra de Jesus no dia de Natal, nascimento. Mas não lembramos de Jesus quando ele foi humilhado lá na cruz. Ninguém reconhece o maior sacrifício que ele fez foi morrer lá na cruz. Lembra de uma coisa bonita. Todo mundo lembra que está chegando a Páscoa, está chegando o dia que não podemos comer isso, temos que comer aquilo, mas não lembra do principal. Não reconhece o maior sacrifício que ele fez foi morrer por nós lá na cruz. Mas lembramos do Natal, que a gente não sabemos qual foi o dia que ele nasceu, mas sabemos que o comércio botou um símbolo, né? Isso ajuda, entra dinheiro, dia 25. Que coisa linda, aí a gente faz a ceia, aí a gente bota aquele exemplo lá do menino Jesus, da manjedoura, faz aquele cenário lindo e maravilhoso. Mas a gente não reconhece a coisa mais principal, o sacrifício de Jesus. Por isso que nós não somos merecedores a nada. Foi chicoteado, foi humilhado, foi escarnecido, foi zombado e não foi reconhecido. Eles todo instante ele falava que ele era filho de quem? Do rei, era o Messias. Muitas vezes nós queremos ver a glória de Deus, queremos ver o sobrenatural de Deus, mas às vezes está na ponta do nosso nariz e não estamos vendo. Nós estamos vendo o que está acontecendo pelo mundo. Nós estamos vendo o que está acontecendo pelo Brasil. Mas não estamos parando para ver as pequenas coisas que Deus está fazendo para acordar o seu povo. Um levanta, o outro grita, um outro berra, faz uma... Mas agora Deus está querendo saber se nós vamos fazer aquilo que é o mais bonito, união. Uma só nação, uma só oração. Ei, começa a pescar. Não vou ficar aqui falando não. Começa a prestar atenção nas coisas que estão se movendo por causa do seu povo que ficou o quê? Sentado. Tem gente que já não tem mais esperança. O mundo é do maligno. Mas o povo de Deus está neste mundo. Nós temos que ser luz. Vamos parar de botar muita fantasia e vamos começar a comer palavra e vamos começar a praticar. Aqui está falando bem claro e nos ensina a orar. Se você não sabe orar, peça que o Espírito Santo te ensine a orar, meu irmão. Olha as coisas que estão acontecendo no nosso país. É por nossa causa. Precisa Deus tocar em um para acordar a igreja. Só não enxerga quem não quer. Aí vem pastor e fala uma coisa, vem um outro pastor falar outra. Aí vem uma irmã, vai e fala uma coisa, uma traz uma profecia e todo mundo fica sentado no mesmo lugar. Será que Deus tem que abrir o céu e sair a trombeta e falar: povo que clama meu nome Brasil, o que vocês querem de mim? Eu já estou botando tudo aí para vocês acordar e começar a orar e clamar e reconhecer que eu sou o Deus da vida de vocês. Mas vocês não me clamam, vocês não oram, estão se brigando entre si, mas não estão parando para me adorar.
É muita pregação, é muita palavra, mas ninguém está parando para prestar atenção o que Deus está fazendo. Então vamos lá. Esta oração também foi usada por Jesus para ressaltar que o reino de Deus é mais importante que o homem pode fazer ou possuir. Neste versículo, Jesus está pedindo ao Pai que honre seu nome e que seu reino venha à terra. Quando você orar e pedir que Deus venha, o seu reino venha à terra, ele vem. Ele vem. Mas quando você não honra a palavra de Deus, ele não tem como trabalhar. Deus não vai trabalhar para aqueles que não... Ai, Jesus, parou.